Bom dia, gente, tudo bem? Obrigada, Marcos. Eu sou Cecília Borer, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como usar o marketing digital como aliado na evangelização, no crescimento do reino. Eu sei que tem alguns produtores de conteúdo aqui, então trouxe também algumas dicas de como fazer o growth do seu canal, do seu perfil, e a gente trabalhar um pouquinho algumas estratégias. Eu vou começar me apresentando, algumas pessoas já me conhecem, mas eu sou jornalista, eu sou pós-graduada em comunicação digital, eu tenho MBA em Digital Business e agora eu estou fazendo um Master em Marketing Digital e Growth Marketing. Eu representei o Brasil e a América Latina num programa de relações internacionais na Coreia do Sul, numa universidade chamada Hankook University Fragna Studies. Eu trabalho na área de comunicação há mais de 8 anos. Eu fui repórter e produtora da Rede Super durante quase todo esse período, então foram mais de 8 anos com experiência em TV. E hoje eu trabalho como Head Marketing da Oink Filmes, que é um estúdio de animação que trabalha várias marcas infantis, dentre delas a mais conhecida, que é o Três Palavrinhas, que hoje já é considerado o maior canal cristão infantil do mundo, alcançando uma audiência superior a 12 milhões de espectadores únicos por mês. A gente já acumula 6 bilhões de views e a gente tem mais de 7 milhões de inscritos, e isso só no YouTube. No Spotify a gente já tem mais de 93 milhões de streams, nas redes sociais tem mais de 1 milhão. Então, assim, a gente está crescendo muito. E aí eu preparei uma apresentação para falar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho um carinho muito grande com a cultura pop. E tudo que eu faço, sempre eu consigo deixar minha marca ali, e essa é uma coisa muito importante. Eu fui editora de conteúdo por 5 anos do Brasil Coreia, que é o maior site de cultura coreana aqui do Brasil. Então, eu tive muito contato com a cultura coreana, fui repórter honorária do consulado. E eu, como o Marcos falou, né, que eu dei um workshop sobre Harry Potter, eu também fui diretora de marketing, responsável por fazer assim, toda a estratégia de marketing da invenção mais comentada de 2020, que era um simulador de voo, assim, era uma vassoura voadora, por assim dizer. E aí, assim, tem muita ligação com o que eu faço, também essa questão do meio do Harry Potter. E eu vou começar falando um pouquinho sobre marketing digital. Marketing digital são ações e estratégias que você, como pastor, como líder, você que se enxerga já como marca, como produtor de conteúdo, pode usar na internet para alavancar o seu perfil. Então, assim, para aumentar a audiência, para ganhar clientes e, já que a gente está falando sobre reino, para evangelizar, para alcançar pessoas. E dentro assim da Lagoinha, sempre foi muito forte essa questão do evangelismo. E o pastor Márcio ele sempre teve muito essa visão de usar, tanto que a Rede Super começou tem o quê? Mais de 20 anos. Então, assim, usando a TV, usando a rádio, usando as redes sociais. Então, assim, é um impacto muito grande. E hoje a gente sabe que a maior parte das pessoas está na internet. Então, como se conectar com essas pessoas? Eu acho que a primeira parte é você se ver como produtor de conteúdo. Eu sou pastor, eu sou líder. Mas se você compartilha de alguma forma o seu conteúdo online, você é um produtor de conteúdo. E como produtor de conteúdo, você pode montar um time de voluntários, ou se a igreja tiver condição de te dar uma oferta, você montar uma equipe de profissionais que vai te ajudar a alavancar. Mas é sempre importante que os pastores e os líderes entendam um pouquinho de como que funciona e se enxergue nesse papel, porque hoje tudo que você fala pode e será usado com você. É como se a gente vivesse num constante tribunal. E aí o Marcos até falou, né, que a revista Veja, jornalista, ficou ligando para tentar. Eu acho que, no geral, todo mundo hoje na internet tem que ter esse cuidado, porque isso pode acontecer com você. E se você não se enxerga como produtor de conteúdo, mas o seu conteúdo ele sai ali daquela comunidade local, você não sabe onde ele vai chegar. Então, assim, primeira coisa, se enxergue como produtor de conteúdo. E a segunda coisa é entender que tipo de produtor de conteúdo você é. Eu trouxe aqui 4 perfis
para eu dar alguns insights, algumas ideias. Claro que marketing não é uma receita de bolo. Então, o que funciona, por exemplo, para o Parábolas Geek, pode ser que não funcione para o seu perfil, e é legal ter esse feeling. Mas, se você conhecer o seu perfil, a chance de você conseguir encontrar uma estratégia que faça sentido é muito grande. O primeiro perfil é o do famoso copia, mas não faz igualzinho. É o produtor de conteúdo que ele entende um formato, que ele vê que está funcionando, e ele remete assim, ele copia exatamente o mesmo formato, o que muda é o produtor de conteúdo, e ele vai replicar aquela estratégia. Eu trouxe até um exemplo que é muito famoso hoje em dia, é o podcast. Todo mundo replicou esse formato. É a mesinha, é um copo ali, né? O meio secular usa bebida, o meio cristão traz um refrigerante, um suco. Você coloca ali 2 ou 3 hosts e você traz um convidado. Você transmite ao vivo, você coloca uma telinha. Eu trouxe até o exemplo do Podpah, que a gente sabe que foi muito inspirado no Flow, mas eles eram parceiros, então assim teve todo um motivo por criar. E eu trouxe um exemplo cristão, que é o que você faz e testa aquilo dentro do seu nicho. É muito legal, mas é importante você entender que aquilo tem um prazo de validade. Ou você reinventa, ou você fica estagnado. O segundo tipo de produtor, eu costumo chamar de stalker de influencer, que é aquele replicador. Tem uma tendência nova, eu vou fazer. O povo está dançando dancinha no TikTok, eu vou fazer. Ah, não, agora é podcast, eu vou ter um podcast. Ah, agora a moda está sendo vídeo no YouTube, aquilo. Você vai replicando. É muito inteligente, porque você vai mantendo ali o seu sucesso, você só vai usando estratégias que estão testadas e validadas, mas o problema é que, normalmente, você está fadado a ser um eterno coadjuvante, porque as pessoas sabem que você não criou a tendência, você só usou ela. Então, as pessoas costumam usar como referência a pessoa que você se inspirou. E aí você vai ter uma audiência legal, você vai alcançar muita gente, mas você fica ali limitado a ser um replicador. É muito legal para pessoas que não têm tanto conhecimento do marketing, que não têm tanto interesse em aprender, assim, ou, por exemplo, não tem aquele dom, sabe? Que eu acredito que tem muito do dom e do talento. É muito legal você aproveitar isso. Pessoas que são do mercado, você estudar, você entender, viu que faz sentido para a sua audiência, você replica. Eu acho que faz sentido. Mas você tem que entender que você também limita um pouco o seu crescimento, assim, porque as pessoas vão poder achar exatamente o que você faz em outro lugar. E aí você divide a audiência. É muito legal porque a gente vê muita gente que é stalker de influencer, que ganha muito dinheiro, que tem muita audiência. Então, assim, isso não é que você não vai poder ser famoso, ou alcançar, ou evangelizar. É só limita um pouco aonde você pode chegar. Eu trouxe um exemplo até da Igreja Batista da Lagoinha, porque, como a gente está falando aqui para muitos líderes e pastores, eu acho que muitas igrejas têm uma matriz e, às vezes, é a congregação, e replica tudo que a matriz faz. Eu acho muito legal que hoje a Lagoinha tem o chamado Lagoinha Global. Então, unificou. Vocês vão ver que é a mesma logo, é a mesma cor, é a mesma identidade. Eu acho que isso cria uma unidade. Porém, quando você replica exatamente o que a matriz faz, é uma coisa que eu até falei com o pastor da Lagoinha Mantiqueira, que é o que eu trouxe de exemplo, você limita muito o seu crescimento, porque você fala com a sua comunidade local. Quem segue a Lagoinha Mantiqueira, frequenta a Lagoinha Mantiqueira e quer saber os eventos que vão ter ali. Mas, se você quer seguir para ter acesso ao conteúdo, às mensagens, dificilmente você vai escolher a Mantiqueira, a Lagoinha Matriz, porque é de onde vem a inspiração para a Mantiqueira. Então, assim, a maioria das pessoas, se elas não fazem parte daquela comunidade, ela vai preferir ir na fonte. Então, isso que limita um pouco. Eu acho muito legal, mesmo fazendo... Eu super defendo a ideia de igreja de convenção, de ter essa unidade nas igrejas, na identidade, mas é importante que cada comunidade local de fé entenda o que aquela comunidade local de fé precisa.
sabe? O que eu tenho mais jovem, eu tenho mais idoso, eu tenho mais adulto, é recém-casado. Será que eu não posso criar um conteúdo mais voltado para aquelas pessoas? É você pensar, agregar e dizer, olha, o que a matriz está fazendo, as pessoas já têm acesso. Porque, normalmente, uma igreja que faz parte de uma convenção, ou até mesmo é uma congregação, as pessoas que fazem parte da congregação também seguem a matriz. Então, não faz sentido ter acesso àquele conteúdo duplicado. Então, assim, uma dica que eu sempre dou para líderes, para pastores é: criem algo que as pessoas vão conseguir encontrar somente ali. Sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque cada igreja é única. Os seus membros são únicos, as histórias deles são únicos, os testemunhos deles são únicos. Então, aposte nisso, sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque mais do que replicar, é a gente fazer a diferença para a nossa comunidade. Então, eu acho que está mais que claro, né, sobre os replicadores. E tem o terceiro tipo, eu até coloquei Tim How I Met Your Mother, é uma brincadeira. Eu amo Friends também. Mas é a ideia de que, mesmo algo que é muito bom, você pode fazer ser melhor. E eu acho que esse, assim, já trazendo uma percepção pessoal, costuma ser o melhor tipo de produtor de conteúdo, que são que eles vão aprimorar o conteúdo. Ou seja, ele não simplesmente vai pegar uma referência, vai pegar o que está testado e validado, mas ele vai deixar a sua marca ali. Ele vai aprimorar. Então, assim, se o formato está testado, ele está validado, é ótimo. Você já sabe que aquilo ali vai ter uma adesão. Mas você acrescentar algo novo é o que te diferencia de apenas alguém que replica ou apenas alguém que copia. É o que te faz único. Não tem um problema você pegar uma estratégia que já está validada. O problema é você simplesmente replicar, sem estratégia, sem ação. E aí eu trouxe um exemplo aqui muito legal de alguém que é um aprimorador, que é o Thiago Nigro. Inclusive, essa divisão desses 4 tipos de produtores de conteúdo, eu vi de uma palestra dele, que ele fala muito sobre essa metodologia. E é muito legal, porque ele falou assim, olha, quando eu comecei o meu canal, já tinha algumas pessoas no YouTube fazendo isso. E o que ele fala? Ele pegou os 10 maiores canais de finanças, ele listou os 10 melhores vídeos, os 10 vídeos mais assistidos, e aí ele falou assim, eu já tinha uma lista de 100 vídeos que eu podia começar. E aí ele pegou cada tema e aprimorou. Então, ele pegou cada tema e falou assim, nossa, o que essa pessoa não falou que era importante? O que disso aqui ainda não foi dito? Ele já começou o canal com temas validados, com temas que ele sabia que o público tinha interesse, e ele fez algo melhor a ponto das pessoas hoje citarem o conteúdo dele como referência, e não quem fez primeiro. Então, isso é você sair na frente. É você pegar algo que já está feito e melhorar. E aí o mais legal é que eu coloquei ele na lista do lado de cá, de exemplo, né? Porque ele aprimora, inclusive, o próprio conteúdo. Às vezes você produz vídeos e mensagens ou conteúdo há 5, 10 anos. Por que não aprimorar o que você já fez e o que a sua audiência já ouviu, mas trazer para um contexto mais atual? Eu acho que sempre a gente pode agregar mais. Então, assim, ele fala que ele aprimora o próprio conteúdo dele. Isso é legal. Às vezes, a gente fala de aprimorar o que outras pessoas fizeram, mas tem muito de aprimorar o que a gente já fez. Porque a gente evolui, a gente melhora, a gente cresce. Então, eu acho que esse tipo de produtor de conteúdo, ele sai na frente. Porque aí você consegue pegar uma onda de crescimento mais rápida, então você consegue crescer muito em menos tempo, você consegue se manter reinventando e manter a onda de crescimento, porque sempre você está procurando novas tendências, novas estratégias, novas ações, e você mantém aquele ciclo girando. Aí você fala assim, mas será que não é bom criar algo do zero? Eu quero fazer algo que ninguém fez. Eis o 4º tipo de produtor, um gênio ou louco. Esse é o problema de você fazer algo inovador. Se der certo, você é um gênio. Se der errado,
você é louco. Sempre que você for fazer algo novo, você tem que estar disposto a correr riscos. Eu estou disposto a correr um risco de que, se der errado, todo mundo, inclusive, às vezes, seus amigos, a sua família, vai dizer que eu sou louco. Por que eu fui fazer isso, aquilo? Você está disposto a passar por esse processo? Então, parabéns. Você é um produtor de conteúdo inovador. Mas, sinceramente, nem 5% dos produtores de conteúdo eles são inovadores. E isso não é um problema, contanto que você seja aprimorador e você consiga melhorar o que você está fazendo. Mas eu trouxe um exemplo aqui, 2 exemplos de sucesso de inovação. E vocês vão concordar comigo que só de ver a imagem do Lucas Neto, você fala assim, não, velho, o que esse maluco está fazendo? Ele lançou, ele vinha... Olha que legal a história do Lucas Neto. Ele tinha um canal, que era o Hater Sincero. Muita, assim, uma cópia do Felipe Neto, que é o irmão dele. Ele estava fadado ali. Assim, ele era mais um replicador, assim, porque o que o Felipe Neto fazia, o Lucas Neto estava fazendo. Ele não aprimorava, ele só replicava. E ele era um eterno coadjuvante. As pessoas falam, é o irmão do Felipe Neto. E é isso que ele tem uma ideia de falar assim, não, quer saber? Já que no final eu vou ser só o irmão do Felipe Neto, eu vou fazer uma coisa assim, muito louca. E aí ele começou a trabalhar os desafios da banheira da Nutella. Que você, assim, mesmo dando certo, eu acho que a maioria das pessoas ainda acha que ele é louco. Mas quando você pega os resultados, hoje ele tem uma audiência maior do que o Felipe Neto. Hoje ele tem mais dinheiro que o Felipe Neto. E no meio dele, no nicho infanto-juvenil, ele é muito mais conhecido. Ele fez o Felipe Neto chegar e falar assim, nossa, eu vou cair a idade do meu público. O Felipe Neto hoje trabalha com o público infanto-juvenil porque o Lucas Neto deu certo. Então, quando você para e pensa assim, quem trabalha com marketing fala, nossa, o Lucas Neto é um gênio. Mas quem não faz parte do público dele e é adulto, fala assim, não, esse cara é louco. E um outro exemplo, eu acho que aí aqui já é mais ameno, porque o público, a faixa etária do público do Whindersson está mais próxima da nossa. O Whindersson inovou quando ele começou o canal dele no YouTube. Só que hoje a gente consegue dizer que ele saiu na frente, assim, que ele é um gênio, que ele é um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil. Mas se não tivesse dado certo, eu falo com certeza porque eu sou do interior de Minas. As pessoas ali da região iam falar assim, nossa, aquele menino que lança vídeo no YouTube. Nossa, que menino besta. Muita gente ia dizer. Porque eu já vi muitas pessoas fazerem muito conteúdo, não terem sucesso e serem menosprezadas. Por quê? Porque não tem audiência. As pessoas tendem hoje a validar o que você faz com base em like, em curtida, em espectadores. Isso é um problema? É. Mas, infelizmente, é assim que a roda gira. Então, quando a gente está falando aí, já trazendo um pouquinho para a produção de conteúdo no evangelismo, você tem que estar ciente que as pessoas podem pegar aquilo que você está fazendo e tirar de contexto. As pessoas podem pegar o que você está fazendo e dizer, nossa, mas para que fulano está fazendo isso? Ninguém quer saber. E, assim, a mensagem que eu trago é, sejam corajosos também, sabe? Eu acho que a XCOM nasceu com muita coragem. Quem está aqui desde o início, né? Marcos, Pastor Edu, a gente está aqui, assim, a gente viu muita coisa. A gente fez eventos para mais pessoas, aí depois fazer para menos. Às vezes, a gente tinha uma adesão e preparava um conteúdo super legal, super rico, que a gente consumia as pessoas que a gente trazia, e às vezes não tinha aquela audiência. Mas a gente fazia porque a gente sabia que uma pessoa que foi impactada com o que a gente faz e com a mensagem que a gente leva, vale a pena. E se a gente continuou o projeto até hoje, é por causa disso. Porque a gente vê que não é simplesmente números. Então, às vezes, um vídeo que você vai postar do seu culto ou uma transmissão que você vai fazer vai impactar e vai ajudar uma pessoa que está precisando. Então, vale a pena.
sabe? Então, sejam corajosos. Ai, não sei nada de marketing. Replica, sabe? Ter uma audiência pequena é melhor do que, às vezes, não alcançar ninguém com uma mensagem que é importante. E aí, assim, para resumir, né, eu trago o questionamento, tipo assim, e aí, qual desses tipos de produtor de conteúdo vocês são? Vocês são inovadores, aprimoradores, replicadores, copiadores? Não tem problema o que você é ou o que você escolher. Mas cada um desses perfis, ele vai ter uma adesão, uma taxa de crescimento, uma taxa de resposta. Então, é legal você conhecer um pouquinho sobre cada perfil, entender até onde você está disposto a ir e começar a trabalhar algumas estratégias. Eu trouxe algumas dicas assim, práticas, que eu acho que é legal assim, para aplicar. Que a primeira é, foque no seu conteúdo. Quando a gente está falando na evangelização, o mais importante é a mensagem. Independente da crítica que você vai receber, do hater, do alcance, o mais importante é a mensagem. E se você tem a mensagem que foi inspirada pelo Espírito Santo, glória a Deus. Não precisa se preocupar tanto com a adesão. No início, gaste mais tempo na criação do que na edição. Eu acho que o que eu mais ouvi na minha caminhada, assim, trabalhando com marketing, e muito nessa área do vídeo, mas eu não sei editar, mas eu não tenho quem edita para mim. Mas o mais importante é você gastar tempo no início com a criação do que com a edição. Edição, depois você acaba aprendendo, você vai aprimorando, Deus vai abrindo as portas e abençoando, você consegue trazer alguém que tem esse dom. Mas o importante no início é o conteúdo. Eu coloquei aqui uma dica que é: invista um tempo em benchmarking. Benchmarking é uma estratégia de você olhar para pessoas. Dentro do meio corporativo, usa-se o termo concorrência, mas eu acho que no reino não é o melhor termo. Eu acho que no reino nem é legal ter esse termo concorrência. Mas, assim, estude quem faz algo que você quer fazer parecido. Estude outros pastores, outros líderes. Não copie, mas se inspire. Vou dar um exemplo da Lagoinha, Lucinho. Eu vejo muito líder de jovem copiando o Lucinho. E ao invés de ter os... Porque o Lucinho já é uma figura polêmica. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. E quem é a cópia do Lucinho costuma só trazer quem odeia. E aí fica a dica, será que vale a pena? Então, assim, se inspire, mas não se torne outra pessoa. Deus te escolheu justamente porque você é único. Porque você tem o seu chamado, você tem o seu direcionamento. Mas eu acho muito legal estudar. Ver o que outras pessoas estão fazendo, eu acho que inspira a gente até a continuar. Muitas das vezes, no nosso grupo da XCOM, tem muita gente que faz produção de conteúdo parecida. E não fica aquele coisa de concorrência, mas de inspiração. Você vê que outras pessoas estão fazendo, e você continua fazendo. E uma dica mais agora para os pastores é: invista na sua juventude. Você pode encontrar excelentes voluntários nessa área. A Lagoinha tem um núcleo de... Claro, tem muita gente que é contratado. Rede Super, contratado. Cinegrafistas, contratados. Mas poucas pessoas sabem que muitas dessas pessoas começaram como voluntário na igreja. Muitos cinegrafistas foram voluntários, muitas das vezes adolescentes, que começaram ali a aprender a mexer câmera. E quando a pessoa aprendeu, e aí surgiu a vaga, a equipe honra contratando. Muitos dos contratados da Rede Super foram voluntários da Lagoinha. Para além disso, comunicação em congresso. Muita gente elogia o congresso do Diante do Trono pela comunicação. Nossa, eles fazem Twitter, foto, transmissão, aquele... Gente, tem uma rede de voluntários. E quando você vai ver, a maioria são jovens e adolescentes. São pessoas que amam rede social e que querem, inclusive, ter uma experiência para o currículo. Porque é muito bom, às vezes, o jovem ali, o pai quer que tenha um tempo, que invista na carreira. Hoje é muito legal. Hoje é uma carreira que tem adesão, que tem mercado, e muitas das vezes não tem exigência de diploma. Então, você ser voluntário e aprender fazendo é muito importante.
E cabe aos líderes, às vezes, instigar, incentivar. A gente sempre fala, incentive quem gosta de cultura pop, traz para você, mas traga, às vezes, essa pessoa para fazer parte operacional das redes sociais. Então, assim, tem muito, muito ouro, assim, muito tesouro, assim, que não foi lapidado ainda na igreja. Então, assim, minha dica, invista na sua juventude. Uma outra dica, use o algoritmo a seu favor. Cada plataforma tem uma fórmula. E é muito legal pensar nisso, porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube ele é semi-cronológico. Porque ele recomenda coisas novas, mas ele mantém a vida útil de um vídeo no YouTube é muito grande. Tem vídeos assim de 2, 3 anos que às vezes vai bombar depois do quarto. Eu falo por experiência no Três Palavrinhas, os vídeos assim, a maior parte dos vídeos mais vistos no canal são vídeos antigos. Claro, é um perfil do público infantil, a repetição ali. Os pais até eu recebo mensagem agora tipo assim: Cecília, faz mais música porque eu não aguento mais ouvir a mesma música na minha casa. Porque o público infantil ele é um público de repetição. Mas eu já vi em vários outros perfis, no perfil do canal do YouTube da Rede Super, por exemplo, vídeos antigos continuarem gerando view. Então, é um algoritmo não cronológico. Então, você não precisa ter aquela pressa. Tipo, nossa, se não bombou agora, nunca mais. Não, no YouTube ele tem essa semi-cronologia. Já no Quai, ele é totalmente não cronológico. O TikTok, ele é semi, porque ele vai te recomendando coisas novas, mas às vezes o vídeo que você está vendo agora foi postado 2 anos atrás. Só que a pessoa não está ali, só está vendo. Então, por isso que é legal você pensar em conteúdo atemporal em plataformas hoje verticais, como TikTok e Quai. Porque se você coloca uma coisa que é temporal, você limita a vida ali de uma coisa que poderia continuar rodando. Já no Instagram e no Facebook, realmente é a velocidade. O Twitter, mais ainda. Quem usa o Twitter aqui, é tipo 30 segundos, acabou ali, um dia no máximo, que fica ali girando. O Facebook e o Instagram, a pessoa vai conseguir ver coisa antiga se ela entrar no seu perfil. Aí você pode ter um fluxo de estratégia para levar as pessoas ao seu perfil. Mas, hoje em dia, a maioria das pessoas não faz isso. Elas só consomem o que está ali. Então, é legal você entender e você até, inclusive, averiguar. Será que vale a pena eu estar em todas? Será que vale o tempo e o esforço? Não sei. Tem gente que tem tudo. E é pequena em todas. Tem gente que tem uma e é muito grande. Tem gente que é muito grande em todas. Então, assim, depende muito da sua estratégia. Eu acho sempre legal entender e estudar um pouco de algoritmo. Se eu fosse destrinchar um pouquinho sobre cada um, ia demorar muito tempo, mas me coloco à disposição também, quem quiser conversar um pouquinho sobre isso. Eu coloquei já, liga muito com o que eu estou falando do algoritmo, que é cria as redes sociais pensando na sua comunidade local. A sua cidade é a sua primeira praça, o seu bairro é a sua primeira praça. Não adianta você querer evangelizar gente que está muito longe se você é uma igreja. Outra coisa é você ser um evangelista, você ser um missionário, a sua praça é o mundo. Ok. Eu vou evangelizar na Coreia, assim, pela internet. E é muito legal, porque Deus me chamou para isso, para falar sobre isso também. Mas se você é um pastor e você tem uma comunidade local, é muito legal você pensar naquelas pessoas. São pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas. Eu estou precisando trazer jovem para a minha igreja. Ai, beleza, onde que eu consigo acessar essas pessoas? O que essas pessoas ali estão fazendo? E muda muito. Quando eu estava na Coreia, no meu programa de relações internacionais, eu vi que uma estudante russa, que eu fiz amizade lá, ela não usava Facebook, ela não usava Instagram, ela usava uma rede social que eu não fazia ideia do que era. Eu falei, o quê? Você usa isso? E era muito, assim, diferente. E aí, assim, quando eu falei assim, não, vamos trocar contato, ela falou assim, me passa seu e-mail. Porque, tipo assim, eles tinham o hábito de conversar por e-mail. É uma outra realidade, é um outro público. Exemplo, o TikTok e o Quai. Quando a gente fala em plataforma de vídeo curto, a maioria das pessoas pensam no vídeo curto como um corte do vídeo longo. Quem aqui já viu corte de podcast ou coisa no TikTok, nessas coisas? A maioria do público brasileiro pensa. Mas sabe como que surgiu na China? O TikTok e o Quai vieram da resposta do GIF. O vídeo curto é um vídeo maior que o GIF. Não um corte de um vídeo longo.
Foi assim que nasceu o vertical. Olha que legal. Muita da gente pensa, vou produzir um vídeo longo, vou gerar corte e vou postar. Mas a plataforma pegue uma cena que você teria só 3 segundos e agora você tem 15. Olha como que eu estou te dando mais. Aí é uma cena que seria assim, um relance e você dá mais detalhe. Essa é a vertical. A vertical, no mapa de calor dela, é isso. Se limita a isso, quer dizer que se eu usar corte eu não vou ter retorno? Vai. Porque o público brasileiro está acostumado com isso. Mas a essência da plataforma é diferente. Mas faz sentido para a comunidade chinesa. Talvez para o Brasil não faça. Por isso é legal ter esse conhecimento de público, de onde você está. Outra dica que eu falo, esteja preparado para receber pessoas. Eu nem falo estar preparado nas redes sociais, estar preparado para receber seu público. Eu falo estar preparado na sua igreja para receber pessoas. Tem muita igreja e muitos pastores que são muito receptivos nas redes sociais. Mas no culto, você não consegue falar com a pessoa. A pessoa senta no primeiro banco ali separado, sai direto para o final, você não consegue, você não tem acesso. Então, por que você tem? Se o foco é evangelizar, as pessoas têm que conseguir chegar até você. Se a rede social é da sua igreja, a pessoa tem que chegar na sua igreja e ser bem recebido. Não adianta você ser mais influencer do que pastor ou líder. Isso é muito importante. Porque hoje as pessoas estão carentes de comunhão. Carentes de carinho. Por isso que tem muita gente depressiva, ansiosa. Porque as pessoas estão precisando disso. E aí, se você é uma igreja super legal nas redes sociais, mas você não está preparado para receber as pessoas, para a pessoa fazer parte do seu grupo, se a sua juventude está muito só panelinha, e se vier um jovem, essa pessoa não vai conseguir entrar, a sua igreja não está preparada para o evangelismo. E não estou nem falando de evangelismo na internet. Eu estou falando de evangelismo em qualquer lugar. Porque a igreja tem que ser portas abertas. A igreja é para todo mundo. A igreja tem que ser aquele lugar que a pessoa vai chegar e vai se sentir bem, vai se sentir acolhido. Então, assim, a maior dica assim, que eu posso dar hoje esteja preparado para receber pessoas. Não adianta querer alcançar 1 milhão de pessoas se uma pessoa que for na sua igreja, depois de ver um post, não vai voltar porque não foi bem recebida. Eu acho que isso assim, é o mais importante. E, para fechar, o que eu trago o marketing digital é um aliado. Mas ele não resolve todos os problemas, ele não é a solução. Ele é uma estratégia, uma ação. É algo que tem que estar linkado à sua vida com Cristo, à sua mensagem, ao seu ministério, ao seu chamado. Não adianta você alcançar muita gente, ganhar o mundo e perder a si mesmo. Então, esteja preparado, inclusive, para o crescimento. Porque assim, tem muita gente que não está preparado para ser grande. Olha que pesado, tem gente que não está. E às vezes você pede tanto para Deus, Deus, eu quero ter um ministério grande, eu quero alcançar. Mas quando você tem isso, a primeira coisa que você deixa é Cristo. E às vezes você vai continuar no altar, você vai continuar pregando, mas você já perdeu a essência. Isso é muito perigoso. E eu acho que é muito legal quando eu pego um perfil e eu consigo criar uma estratégia e ver aquilo dar certo. Mas é muito mais bonito quando eu vejo alguém muito grande e eu continuo sentindo a presença de Deus ao ouvir essa pessoa. Eu acho que isso vale muito mais. Tanto que, em muitas XCOMs, eu fico brincando no padrão Nívia Soares. Quem me conhece sabe que eu sempre faço esse comentário, porque é uma pessoa muito conhecida. Mas quando você vai conhecer, você sente a presença. Ela ora por qualquer pessoa. Ela vê você, ela já quer orar. Isso é tão bonito, porque é acessível. Então, assim, é muito importante você estar preparado para isso. Então, assim, eu fico muito feliz com tudo que Deus está fazendo na XCOM. E eu tenho certeza que
que a gente vai continuar alcançando pessoas. Eu acho que a gente conseguiu reunir um grupo de produtores muito talentosos, muito competentes. E eu acho que, se vocês estão aqui e querem fazer parte desse grupo, a gente está muito disposto a receber, né, Marcos, vários novos produtores de conteúdo, porque a gente quer ter mais, diversificar os convidados, diversificar os temas, o público. Então, assim, você que está assistindo online também, eu te convido. Se você produz conteúdo, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, vai ser muito legal te ter aqui com a gente, palestrando. E assim, invista no seu conteúdo, invista no seu chamado. E você que é pastor, você que é líder, invista em pessoas que têm o chamado na sua comunidade de fé, na sua comunidade local, porque isso é muito importante. É isso, gente. Simval, se você puder vir, já se preparando. Ah, claro. Olha, eu acho que aí que é muito importante você entender a adesão. Então, assim, às vezes você está numa comunidade carente, às vezes que não tem tanta estrutura para conseguir fazer uma transmissão, né? Às vezes um celular bom, uma câmera e tal. E às vezes muito do pastor vai falar assim: nossa, primeira coisa que entrar, eu vou pedir às vezes uma oferta, eu vou conseguir algo para fazer a transmissão. Mas a pessoa que você quer alcançar está na internet? Hoje ela tem acesso? Ela tem um celular que ela vai conseguir assistir o culto? Se a resposta é sim, vale a pena. Se não, eu acho que é muito mais bonito, é muito mais legal, às vezes, pensar em ações e estratégias que vão falar diretamente com aquele público, assim, com aquela comunidade. Exemplo, se lugares que têm a necessidade de comida, fome, a gente está, inclusive, organizando uma missão na África com 3 palavrinhas, e a necessidade básica é comida. Não faz sentido a gente pensar, tipo, nossa, eu vou transmitir para alcançar o povo africano, sendo que, tipo assim, a necessidade ainda está muito básica. Então, assim, o que é, assim, qual que é a maior necessidade? A comida? Será que, às vezes, esse dinheiro não seria melhor investido se você começasse a criar um grupo de ajuda de cesta básica, um grupo de ajuda para cuidar de crianças enquanto essas mães trabalham? Porque a gente sabe que tem muitas mães que não têm com quem deixar os filhos. E aí você começa a negligenciar ali na primeira infância, a criança não tem, assim, a estrutura para aprender sobre sobre Deus, sobre Jesus. E aí, assim, já começa uma adolescência com problemas. O que é legal nesse caso? Às vezes, criar um grupo de apoio a essas mães. Na minha igreja, em Itaúna, no interior, os meus pastores que são missionários, eles começaram um trabalho que chama PEP, que é uma escola de educação tipo infantil bem pequenininha, tipo uma creche. E eles cuidam de crianças enquanto as mães vão trabalhar. Assim. Muito tempo, quem não tem condição, é gratuito, quem consegue ajudar em alguma coisa, assim, dar uma oferta e tudo mais, e eles conseguem ir crescendo. Isso, às vezes, vale mais do que iniciar um trabalho nas redes sociais. E aí vai crescendo com aquilo, sabe? Vai crescendo, teve o recurso, conseguiu doação, patrocínio, começa a registrar. E aí você começa a agregar pessoas que vão ser apoiadores daquele seu projeto, daquela sua ação social. Então, nem sempre a melhor estratégia é começar uma transmissão ou um perfil. Muitas das vezes, você começar uma ação social, e dessa ação social você vai se conectar com pessoas que vão fazer doações para que vocês consigam transmitir e alcançar mais apoiadores, mais pessoas. E aí você criar aquela sementinha do bem para outras pessoas replicarem. E aí é replicar mesmo, não replicar a estratégia, não replicar o tipo de conteúdo, mas replicar o seu projeto social. Acho que seria muito bonito. É isso? Ah, não, então tá bom. Simval, seja muito bem. Tem pergunta, Lari? Pode fazer. Então, a minha pergunta é a seguinte: vamos supor, tem uma comunidade e tal, tem a galera aí que tem. Eu tenho um celular, eu só tenho um celular, não tenho uma câmera que nem aqui tem.
câmera profissional, tem uma transmissão profissional. Vale a pena, se eles têm essa vontade, vale a pena de começar, mesmo assim, só tem um celularzinho. Vale muito a pena, gente. Mesmo porque, nas redes sociais, muito dos grandes influencers começaram pelo celular. Você pega o case de inovação que tem o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes não tinha quase nada. Tanto que ele conta, e aí eu vi um pouquinho dele falando, que a primeira câmera que ele tem foi uma doação de um fã. E era uma câmera assim, toda antiga, antigona, assim, que ele começou a fazer. Então, eu acho que é super possível. Eu acho que as redes sociais, elas permitem isso. E a minha dica é, às vezes, no YouTube, as pessoas esperam, às vezes, uma qualidade de transmissão um pouco melhor. Às vezes, por ser wide, nem todo celular grava em HD. Eu acho que, mesmo simples, hoje já está um pouco melhor também. E aí eu recomendo começa com o básico, sabe? Começa, às vezes, com uma transmissão ao vivo no Facebook ou no Instagram. Começa fazendo conteúdo vertical. E aí você vai crescendo ali. E aí, às vezes, começa postando também no YouTube. Eu acho que o fato da monetização do YouTube ajuda muitos canais. Assim. Você chega num patamar, você começa a receber e você consegue reinvestir o que você está ganhando. Né? Então, é legal. Mas eu acho que é super válido começar, às vezes, nas redes sociais, sabe? Começar a ter convite e as pessoas vão apoiando. Quando as pessoas veem que o trabalho é legal, gente, vocês podem ter certeza que Deus também ele vai mandar pessoas para abençoar. A gente crê nisso, né? Eu já vi muita gente que não tinha nada, aí chega alguém e fala assim, nossa, eu tenho um celular que eu não uso e dou. Eu tenho um tripé que eu comprei e não uso e doa. Então, assim, eu já vi muita doação também. Então, acho que é super legal começar e Deus ele vai abrindo as portas e vai abençoando, mandando, né, pessoas para fazer aquilo dar certo.